Zona Esportiva, apoio cultural, Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, Possebon Colchões, Siri, Centro Integrado de Reabilitação Esportiva, Biomédica Fitness, Big 10 e Visual Sinalização e Comunicação. Muito bem, muito bom dia. Estamos chegando nesta quinta-feira, tempo estável, uma chuvinha agradável aí para dar uma refrescada, né? E o nosso Zona Esportiva que vai ao ar, você sabe, de segunda a sexta-feira das 11h50 a meio-dia e 20, para você que é assinante NET, canal 19, para você que não é assinante, você pode nos acompanhar através das plataformas, né, no iPhone, iPad, no seu tablet, enfim, no seu computador pelo santamaria.tv.br. Programa de hoje nós vamos falar sobre orientação. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Está no ar o Zona Esportiva. Muito bom dia! Legal, de volta então com o nosso Zona Esportiva aqui no seu canal 19, na TV Santa Maria, o apoio cultural do Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, e Possebon Colchões, para você sempre que se liga aqui no nosso programa. A gente tem, né, durante esse período todo que estou aí à frente do programa, sempre oportunizado que diversas modalidades esportivas venham ao nosso convívio, aqui que estejam conosco, para que a gente possa falar um pouco dessas modalidades. Pois hoje, né, quando eu falei na abertura que nós íamos falar sobre orientação, não é sobre orientação, né, psicológica, alguma coisa, mas é sobre uma modalidade esportiva. Eu estou aqui com o Zé Otávio França Dornelles, é isso, Zé? Sim. Bom dia, prazer recebê-lo. E também o Fernando Brum. Tudo bom, Fernando? Bom dia, prazer recebê-lo aqui no nosso Zona Esportiva. Bom, Zé Otávio, para que a gente possa iniciar, digamos assim, o nosso troca de passe aqui, o nosso papo, sim, nos fale um pouco, na realidade, sobre essa orientação, que modalidade esportiva é essa? Vamos aos poucos, vamos tentando passar ao nosso telespectador realmente isso aí, que eu sei que já é uma modalidade de bastante tempo. Eu até conversava com o Zé Otávio que algum tempo atrás eu recebi um pessoal do Exército, né, que também praticava essa modalidade. Sim. Obrigado por ter vindo vocês aí. O esporte de orientação, na verdade, é uma corrida no ambiente natural com mapa e bússola, em que o praticante tem que passar por pontos de controle. Esses pontos de controle estão marcados no mapa e na natureza e vence quem fizer no menor tempo possível. É uma navegação a pé, com mapa e bússola. Eu ia justamente colocar, falando grosseiramente, né, uma espécie de um rally, então, que tu tem os pontos marcados, tem que passar, de repente, dentro da cronometragem, né? É mais ou menos isso aí. O rally, aqui para a gente já esclarecendo essas diferenças que existem entre as modalidades esportivas. O rally, na verdade, a palavra rally se refere à navegação com carro, com moto, com motor. Automotivo, né? Automotivo. Aí, quando é a navegação a pé, com mapa e bússola, chama-se orientação. Isso, né? As entidades internacionais, elas têm esses ajustes. Umas usam o rally por sua organização de regras, né? Perfeito. E as outras usam orientação. No nosso caso, é a navegação a pé, o ser humano corre na natureza, com mapa e bússola, que chama-se orientação. Legal, eu vi que o Fernando está com um jaleco ali, um abrigo, né? Isso, abrigo. Que fala CBO, deve ser Confederação Brasileira de Orientação, né? Isso, Confederação Brasileira de Orientação, né? Que no caso aqui é pela pessoa do seu José Otávio, que é presidente da Confederação Brasileira. E ao lado aqui o símbolo da Federação Gaúcha de Orientação, né? A entidade que regula o esporte em âmbito estadual. E o abrigo aqui é do Natura Clube de Orientação, que é um clube aqui da cidade. Aqui de Santa Maria. Aqui de Santa Maria. Natura é o nome do clube de vocês. Natura, né? Clube de Orientação. Que bacana. Bom, eu vi que ele falou e até te peço desculpas, porque na realidade a nossa produção aí fez
o agendamento, né? Sim. O senhor é o presidente, então, da Confederação Brasileira. Que orgulho pra gente, que satisfação, né? Da gente poder tê-lo aqui conosco, né? Porque é como aquilo que eu digo, algumas coisas a gente não vem, de certa forma, tanto na mídia. Exato. E a gente fica, de certa forma, até desinformado, né? Porque para nós e para Santa Maria é um motivo de muito orgulho ter um presidente de uma confederação brasileira na nossa cidade, quer dizer, levando o nome de nossa cidade aí para outros rincões, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? Exato. Me diga uma coisa, e essa modalidade, ela vem da onde? Como é que surgiu, né? É nova, já é uma coisa bastante... Daqui a pouco vai dizer, não, isso aí já vem lá do tempo da Grécia, dos romanos, dos gregos, quando fazia, porque a maratona surgiu por lá, né? Exatamente. Na verdade, a prática da orientação é muito antiga, né? Ela acompanha o homem desde os princípios. Mas como esporte... é inclusive mais antiga que alguns esportes bem praticados como voleibol, basquetebol, orientação. É anterior a isso. Anterior ainda, mas é um esporte que nasceu nos países nórdicos, no norte da Europa. Norte da Europa, Isso, e lá se desenvolveu por questões até do conservadorismo dos países nórdicos, que não criaram estruturas como foi criado para o voleibol, para o basquetebol, para promover esse esporte mundialmente. Né? A orientação ficou presa lá e também a tecnologia, porque ela depende de mapa. Né? Então, os países que eram menos desenvolvidos não tinham acesso à cartografia, e não tinha mapa, não tinha campo de jogo, uma modalidade. Perfeito. Então, hoje a gente tem acesso. E esses percursos, eles são de que forma escolhidos por vocês? Ou é um percurso que, digamos assim, já tem, mas aí aos poucos vão fazendo variáveis? Como é que é? E aqui em Santa Maria você pratica onde? Eu já vou ampliando aí o papo. Está aberto para vocês dois, me ajudarem nisso aí. Exatamente. Orientação se faz em qualquer local. Qualquer local, desde que o terreno, o ambiente seja mapeado. E aí vai desde percursos pequenos, em uma praça, num parque, até percursos grandes, numa floresta, num ambiente totalmente natural. Né? Normalmente a gente treina na Boca do Monte, treina também na Universidade Federal de Santa Maria, treina em vários locais. Quer dizer que uma outra modalidade requer treinamento também. Exatamente. E no final de semana, que o Fernando deve comentar melhor isso aí, nós temos uma prova aqui no Parque Itaimbé. Olha que maravilha. Então as pessoas vão praticar orientação no Parque Itaimbé. No Parque Itaimbé, exatamente. Me fala um pouquinho como é que vai funcionar, Fernando, como é que é feita as inscrições, como é que a pessoa pode ir lá assistir, né? Porque daqui a pouco tu não pode acompanhar um atleta dentro do percurso. Existe na orientação, toda a prova de orientação, existe uma parte que é a iniciação do esporte e orientação, né? No domingo vai ter uma pista própria para pessoal novato, né? E o pessoal pode, não precisa realizar nenhuma inscrição, pode chegar no local mesmo, a partir das 9 horas, em frente à Core Train, que é aqui no Parque Itaimbé. E nós vamos estar todo com a secretaria, com toda a equipe ali do evento, e pode se dirigir à minha pessoa ali, que eu vou encaminhar para o pessoal, para os nossos instrutores lá, para fazer a própria orientação, né? Quais são os requisitos, Fernando? Tu tem que ter bússola, tem que ter equipamento, digamos, de proteção, alguma coisa, capacete? Me ajuda nesse aí, né? Como o esporte e a orientação só se utiliza o mapa e a bússola, então nessa apresentação que nós sempre fazemos no esporte, é feito com o nosso material para o aluno, né? Para quem quiser... Praticante iniciante. E nós apresentamos lá todo o material que é necessário. Mas para fazer a orientação, nós acostumado já é só mapa e bússola, um uniforme do clube ou a rigor ali, do esporte mesmo. E nós vamos orientar lá no próprio parque. Lá. Zé, me diga uma coisa. Né? Me mata essa curiosidade aí, porque a gente sabe, às vezes, no futebol tem aquele cara que é craque, claro, né? Tem aquele diferenciado. Né? E dentro da competição de vocês, como é que é feita essa disputa? Por equipes, aqui o Natura enfrenta tal clube, como é que é? Como é que dá essa disputa? A disputa ela é individual, então é importante a gente explicar isso para quem está nos assistindo. Os nossos telespectadores. Exatamente. Aí, né? Explicar que, primeiro, o ser humano não nasce com senso de orientação. Exatamente. Como alguns animais, como algumas aves que migram de um continente para o outro e vão no lugar onde eles têm que chegar. Então, o ser humano não nasce. Então, é necessário que, para praticar orientação, para receber um mapa e uma bússola, a pessoa, para ir sozinho para dentro da floresta, porque é individual, Sim. A prova é individual, essa pessoa tenha desenvolvido o senso de orientação.
ou seja, ela sabe navegar. Perfeito. Então, para ela desenvolver essa habilidade, ela tem que passar por uma sequência pedagógica com exercícios que vai desenvolver essa habilidade. Essa pessoa vai ser testada e quando ela tiver a habilidade mínima para navegar, ela vai para o percurso novato, que é um percurso muito simples. Enquanto ela não tem habilidade, ela vai fazer acompanhada com um monitor, com um instrutor, porque as pessoas não podem ir para o ambiente natural para se perder. O esporte é orientação e não perdição. E não perdição. E não perdição. E José, me diga uma coisa, nesses percursos, obviamente tem os pontos marcados, tem fiscalização ou vocês fazem por, digamos assim, GPS, alguma coisa nesse aspecto aí? Completando a informação anterior, à medida que o atleta vai ficando mais experiente, ele vai pegando percursos mais difíceis, mais técnicos, até chegar à elite. Então tem o vencedor. Na realidade tem uma situação de categoria, de divisão por categoria. Isso, dentro de cada faixa de idade, separado por homens e mulheres, o novato, o B, o A, e até chegar na elite. E tem um vencedor de cada nível. Aqui na competição do próximo final de semana, nós teremos vários percursos onde vai ser contemplado. A elite vai ser contemplado o novato e aqueles que estão lá para conhecer a modalidade. Como ela é controlada? No local fica uma base eletrônica e o atleta leva um chip. Quando ele passa ali, o tempo dele fica registrado naquele chip. E dependendo da base eletrônica, ela é transmitida ao vivo no computador da chegada. Então não estava tão distante, né? Não. Tem alguma coisa eletrônica ali que marca a passagem do competidor no local. É muito interessante, Exatamente. Né? E esse equipamento todo, por exemplo, a confederação é que dispõe, vocês... Exatamente. É um equipamento importado da Alemanha, que a gente coloca nos pontos de controle e o atleta leva o seu equipamento mínimo, que é o chip. Né? Que é o chip, que bacana. Fernando, por exemplo, tu é um atleta confederado da seleção brasileira, digamos assim? Isso, ou seleção gaúcha, como é que é? Sou da atleta categoria elite, né? Disputo campeonatos nacionais. Que idade tu tem, desculpa? Tenho 23 anos. Já é da elite, já é do top. Sim, é que foi feito um trabalho todo de iniciação lá em 2013, né? Até foi o professor Otávio que... sou de Panambi, né? Então lá existe um projeto nas escolas, né? E eu originei de lá, né? No esporte. Daí, desse tempo, desde lá, né? São passados já mais de 10 anos, né? 2013. Daí foi naquela sequência pedagógica, né? Tem as categorias N, novato, bravo, alfa e elite, né? Então, no mínimo uns 3, 4 anos para tu chegar à elite, né? A elite, E assim, ó, para te ser da elite, o que, por exemplo, qual a situação que tu tem, digamos, de treinamento a mais, de ter aquele feeling mais, de ter aquela percepção a mais, ou a sequência de treinamentos também, ou tem alguma coisa especial para te chegar lá ou não? Ou do querer também, né? Tem muito disso, daqui a pouco o cara é preguiçoso. É verdade. Não foge de qualquer outro esporte, né? Que exige a dedicação, né? Principalmente parte do atleta, né? Acompanhado com o seu técnico, né? A confederação tem um quadro de técnicos muito bem qualificados, doutores e mestrados, né? E tem um apoio pedagógico forte em questão de formação de atleta. Então a pedagogia, a política nacional pedagoga do esporte é muito forte. Quem pode explicar melhor isso é o professor aqui. Interessante. Professor, a nível de Brasil, assim, o que a gente pode destacar? Cidades ou estados que tem mais, digamos, integrantes, que tem grupo maior ou que se trabalha melhor, digamos assim, precisa de apoio também, daqui a pouco, né, a gente sabe que as coisas às vezes não desenvolvem tanto, às vezes por falta de apoiamento de algumas coisas, né? Olha, deixamos de ir lá em São Paulo competir porque não conseguimos o transporte, não conseguimos um patrocínio, alguma coisa assim. É interessante. Eu tive a oportunidade no meio militar no início dos anos 90 de ir para a Europa competir como militar. Aí a gente voltou, fundamos aqui em Santa Maria o primeiro clube de orientação do Brasil. Primeiro clube? Poxa, então somos pioneiros. Então, em 91, nós fundamos o primeiro clube de orientação aqui em Santa Maria. E começamos as competições. Meia dúzia de gente já tinha? Sim, basicamente com os militares. O senhor é oriundo do Exército? Sim, sou oriundo do Exército. Legal. Depois, em 96, a gente já tinha a Federação Gaúcha. A gente tinha vários clubes no estado, já tinha o Campeonato Gaúcho.
partimos para organizar o esporte no Brasil, em outros estados, e fundamos em 99 a Confederação Brasileira de Orientação. Hoje a orientação se pratica desde o Amazonas, desde Roraima até o Amazonas lá deve ser uma delícia, né? Então, tivemos Campeonato Gaúcho na floresta, em Manaus, e é diferente, claro, mas a técnica do esporte é a mesma, né? Claro que, de acordo com as condições meteorológicas, com temperatura, com umidade, os percursos são mais longos, mais curtos, né? Então, isso é um processo interessante, porque a gente viveu e vive na pele de administrar um esporte que é recente, que é construído. E isso envolve, quando chega numa situação que hoje a gente tem projetos na cidade, que apoia convênios com universidades, convênio com escolas, né, tem que manter o esporte, isso requer recursos. Recursos, né? E é uma batalha, isso é uma batalha, tem que ser competente, hoje a gente tem que ser competente, tem que ser profissional para poder fazer isso e sustentar o esporte. Professor, me diga uma coisa, vocês têm alguma sede própria, algum local aí que existe o encontro de vocês e que são planejados aí as etapas ou não? Não, a nossa sede ela é ainda emprestada. Nós temos Mas tem um local onde... Tem um local, tem um escritório nosso. Tem um escritório nosso, que ali a gente administra o esporte no Brasil todo, né? E temos eu até estou lhe perguntando, porque como o senhor é presidente, obviamente tem algumas coisas para despachar, né? Claro. Ele funciona onde hoje? Funciona hoje na Vila Oliveira, na Rua Tenente Carrion, número 7. Então lá nós temos a nossa sede, lá nós funcionamos lá com o nosso escritório que administra a confederação. É muito trabalho. Eu acredito. Nós temos hoje mais de 15 mil atletas, temos 14 federações estaduais, 126 clubes filiados do Brasil, filiados na confederação, então isso gera um movimento enorme, documentação, inscrição em competição, registro de atleta, documentação de todos esses atletas. Isso aí eu quero conversar contigo agora no segundo bloco, né, pra gente saber sobre a questão de inscrição. Daqui a pouco o cara vem aqui, eu não vou comprar o passe do Fernando, né? Estamos na janela de transferência, vamos comprar o passe dele, né? Exato. A gente vai para o intervalo aqui no Zona Esportiva, lembrando que o amistoso do Rio Grandense hoje contra o Grêmio Esportivo Bagé foi cancelado, as diretorias conversaram hoje pela manhã cedo, né, em razão do mau tempo, e era um jogo treino, um jogo amistoso aí, né, e até mesmo por questões do próprio estádio dos Eucaliptos, o pavilhão social está sendo remodelado, está em obras, né, e não está sendo permitido pela Brigada Militar o uso, então, né, de bom senso aí as direções acabaram, então, cancelando esse amistoso, está marcado para as 16 horas hoje no estádio dos Eucaliptos. O intervalo é rápido, a gente volta já com o professor Zé Otávio e também com o Fernando, falando sobre orientação. A gente volta já. Zona Esportiva, apoio cultural. Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista. Possebon Colchões. Siri, Centro Integrado de Reabilitação Esportiva, Biomédica Fitness, Big 10 e Visual Sinalização e Comunicação. Talvez você não saiba, mas o CIEE faz parte da vida de muitas pessoas e tem muito a ver com a sua vida. O Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul faz mais que encaminhar jovens para oportunidades de estágio e aprendizagem.
há mais de 4 décadas, abre caminhos, orienta e possibilita que as pessoas possam construir uma nova história de vida. O CIEE-RS faz a mediação de milhares de jovens para o acesso ao mundo do trabalho e também oferece outros serviços e programas de integração que contribuem para o desenvolvimento humano e social. Temos sempre vagas abertas para histórias com final feliz. Conheça e participe dos nossos programas e serviços. CIEE-RS, ações sociais que transformam. Aqui você encontra qualidade e conforto nos colchões de Leto. Possuímos opções com mola ensacada, Bonel, LFK para os mais diferentes biotipos. Trabalhamos também com travesseiros viscoelástico e uma variedade de estampas para estofamento e reformas para o seu lar. Faça um orçamento gratuito. Possebon Colchões. Garanta um sono tranquilo. Muito bem, estamos de volta com o nosso Zona Esportiva aqui no seu canal 19, agora são 12h13. O nosso papo aqui é sobre orientação, né? Estamos conversando com o presidente da Confederação Brasileira de Orientação, o Zé Otávio, e também o Fernando Brum, né? Que é um atleta confederado, né? E federado e que representam aí Santa Maria. Nossa, eu falei que quando a gente voltasse do intervalo, nós íamos falar sobre inscrições, como é que é. O atleta, ele, por exemplo, o Fernando, no caso, ele é do Natura aqui de Santa Maria. Ele pode ser contratado por um outro grupo? Como é que funciona? Pode ter, de repente, reforços para uma competição? Na verdade... Vocês controlam essa inscrição? Sim, ou não? sim. O esporte segue as normas, as regras e a própria legislação esportiva, né? Na verdade, o esporte, a gente estrutura ele em cima de 2 pilares, ou o Código Civil, que é a estruturação dos clubes, das associações, e as leis esportivas que regulam como atleta, e depois tem as regras da modalidade e estatuto dos clubes. O atleta se filia ao clube, e para estar legal com as regras nacionais da modalidade, que é o que vão garantir perante a lei que aquilo é um esporte, eles têm que estar registrados na confederação e na Federação Gaúcha, né? Por um clube. Por um clube, perfeito. E a partir daí, para ele poder ficar sujeito às regras do doping, às regras do Tribunal de Justiça Desportiva, tá? E aí tem os atletas. Hoje a gente começa a ter atletas que são profissionais, que é aquele que vive, que recebe dinheiro para competir, mas a grande maioria é amador, ele é só inscrito. Na realidade, a não ser, talvez, casos extraordinários aí que hajam para um interesse mais de, digamos assim, de uma certa profissionalização do atleta, no mais o cara vai no patrocínio mesmo, né? Vai do bolso, né? Essa não tem como fugir de não profissionalizar. Claro. Não tem. Isso, se a gente quer um esporte organizado, tem que profissionalizar e os atletas passam a ter um valor, né? Passa a ter um valor, porque as viagens há um custo. Nós temos a primeira etapa do Campeonato Brasileiro em Rancho Queimado, em Santa Catarina, agora em abril, no mês que vem. Então, nós temos aqui da região Santa Maria mais de 50 pessoas que vão disputar esse evento lá em Santa Catarina, daqui da cidade, da região. Perfeito. Então, nós temos que transportar essas pessoas, nós temos que... essas pessoas têm que fazer refeição, essas pessoas têm taxa de inscrição. Toda uma logística, né? Então, tem que profissionalizar a modalidade para poder gerar recurso para sustentar o esporte, né? Fernando, e como é que tu te sente assim praticando o esporte? Que geralmente o cara quer jogar futebol, né? Tu vi que tu é um jovem com uma estatura boa, privilegiada, para jogar um vôlei, um basquete, alguma coisa, optou por isso aí, ou isso aí é digamos assim, um complemento às tuas atividades físicas? Eu já passei
Voleibol, handebol, todos os esportes já pratiquei, né? Mas minha paixão mesmo foi por orientação, né? Em 2013, 2004, que eu me identifiquei muito com o esporte, né? Por ser um esporte multidisciplinar, né? Então envolve muitas áreas, que nem a matemática, geografia, história, essas disciplinas são integradas nesse esporte, né? A biodiversidade, o trabalhar o meio ambiente também é muito importante. Desde 2013, 2004, a gente vem trabalhando nas escolas também. Eu já fui professor no projeto Mais Educação, né, em Juí. A gente vê muita necessidade do esporte contemplar uma maior gama de pessoas, né? Perfeito. Muitas pessoas não têm acesso ao esporte, por ser justamente como o presidente falou aqui, por ser esportes mais seletivos, né, do que inclusivos, que é o caso da orientação, né? Ser inclusivo. Né? Principalmente, tinha uma aptidão para atletismo. Atletismo, perfeito. Mas, como foi um processo seletivo, né? Naquele tempo, disputar jergues e tudo mais, eu acabei caindo fora do atletismo. E aí, quando conheci o esporte, me apaixonei, né? Por causa da inclusão social. Inclusão. Né? Uhum. Bacana. Presidente, e nós conversávamos aqui no intervalo de que se trabalha bastante, até, quem sabe, para numa futura Olimpíada ter, num primeiro momento, como sempre é feito, né, um esporte como demonstração, né, e depois a possibilidade de... Como é que já tem trabalhado isso aí junto ao COI, alguma coisa, não? Sim, a Federação Internacional tem um projeto junto ao Comitê Olímpico Internacional. Nas próximas Olimpíadas não será ainda como demonstração. O Comitê Olímpico também está mudando as normas para aceitar novos esportes, ou para o esporte se manter como modalidade olímpica, né? Mas é um projeto. A Confederação Internacional ela está fazendo todo o esforço para que a modalidade seja uma modalidade olímpica. Olímpica. Exato. Bacana. O Santa Maria aqui, como é que tu vê a nível de estado, até nível de Brasil, como é que nós estamos, a preparação nossa, nossos competidores, qual é o nível deles? Podemos encarar de frente a frente aí com esse pessoal ou não? Ou somos imbatíveis por enquanto? Não, a nível sim. Tu sendo presidente pratica também ou sim, só está na administração? Pratica. A orientação se pratica com qualquer idade. Esse desde os 10 anos até os 95 anos de idade, as pessoas podem praticar porque os percursos são adequados à idade e ao nível de condição física das pessoas. Né? Mas nós temos atletas bons em Santa Maria, sempre tivemos atletas entre os melhores do Brasil. Já várias pessoas daqui de Santa Maria foram aos campeonatos mundiais, né, disputar. A nível mundial, a gente ainda está num segundo grupo. Não chegamos ao top, ainda no próximo aos campeões do mundo. Mas temos todo um projeto. Isso é um projeto que está andando para a gente chegar em, talvez daqui a médio prazo, ter uma boa participação. Aqui em Santa Maria nós temos quantos praticantes, mais ou menos? Aqui em Santa Maria temos em torno de 350, 400. Um grande número. Aqui nós temos projetos, aqui temos, além do Clube de Orientação de Santa Maria, temos Natura, temos um grupo, temos colégios que têm atividades, né? Temos o Colégio Militar de Santa Maria, que tem uma equipe grande. A Confederação tem um convênio com o Colégio Tiradentes, onde a gente cede o professor para fazer uma aula de orientação. Mantemos também um projeto no Escola Irmão José Otão. Ótimo. Todas as quartas-feiras à tarde a gente dá aula da modalidade lá na Escola Irmão José Otão. E quinta-feira, hoje à tarde, no Colégio Tiradentes com 2 turmas, né? E dali vai saindo atletas. Ah, sim, porque para o atleta de orientação, ele passa a ser... é um processo, não é só desenvolver o senso de orientação das pessoas, adaptar ele ao meio. Quando você adapta a pessoa ao meio, daí que vem o comportamento ambiental da pessoa correto, porque ele passa a se integrar ao meio, ele passa a ter o meio como uma praxis dele, né? Bacana, a gente está praticamente já fechando o
o nosso programa, até gostaria então, Fernando, que tu reforçasse o convite para o pessoal assistir aqui no domingo, agora aqui no Parque Itaimbé, né? Sim. Qual é a referência aqui? Perto da concha acústica, mais para baixo? No mesmo quadro da concha acústica ali, vai ter toda uma estrutura ali montada, né? A partir das 8h30, 9 horas da manhã, nós vamos estar alocados ali já. A estrutura já vai estar pronta desde as 8 horas da manhã. E nós gostaríamos de convidar o pessoal, ou até mesmo acessar o site do clube, né? Que é www.naturaco.org. Lá tem algumas informações também, ou senão até mesmo no Facebook do clube, né? Que é só colocar lá. Bacana, vamos passar a questão das redes sociais aí, tem né? As redes sociais, né? Que é bastante. Clube de Orientação, coloca lá na barra de pesquisa e vai acessar lá, vai dar direto na página do clube. Que bacana. Para fechar, o Leandro já me fez sinal, tem algum recado final aí, presidente? Para quem está nos assistindo, né? E tiver interesse, é só procurar por Confederação Brasileira de Orientação, que os pedidos, as dúvidas chegam lá e a gente vai responder. Presidente, obrigado por ter vindo. Fernando, sucesso para vocês aí. Você deve dar uma passada domingo ali para dar uma conferida aí. Vamos lá. Me parece que antigamente a gente pensava, a orientação, claro que serve para as Forças Armadas, né? Com certeza o pessoal devia treinar muito isso aí, né? Nos tempos mais antigos, eu acho que era, já vê onde é que está o inimigo. É verdade. A gente está fechando o Zona Esportiva, só lembrando que ontem nós tivemos o Campeonato Gaúcho. O Internacional venceu a Avenida no Beira-Rio por 1-0, o Grêmio venceu o Novo Hamburgo, alguns resultados importantes, a vitória do Lajadense lá contra Ipiranga e Erechim, também tivemos a derrota do Juventude, enfim, informações todas amanhã, né, que na sexta-feira a gente passa a rodada geral aí do Campeonato Gaúcho. O Rio Grandense hoje cancelou o seu amistoso, então não tem bola rolando hoje no estádio dos Eucaliptos. Zona Esportiva volta amanhã. Mais uma vez, então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vem aí a Central de Jornalismo com o Rodrigo Gonçalves. Eu volto amanhã. Boa tarde. Zona Esportiva, apoio cultural, Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, Possebon Colchões, Siri, Centro Integrado de Reabilitação Esportiva, Biomédica Fitness, Big 10 e Visual Sinalização e Comunicação.